Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Jardim da Empatia. E hoje eu quero compartilhar as minhas impressões sobre o livro Os Testamentos da Margaret Atwood. Bom, eu já gravei esse vídeo várias vezes e eu não gostei de nenhuma das versões. Espero que essa eu consiga organizar as ideias e por isso eu tomei uma decisão. Eu vou comentar uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers, senão vai ficar muito confuso. Os Testamentos, caso você não saiba, é uma continuação do livro O Conto da Aia. Então, se você também não conhece O Conto da Aia ou a série The Handmaid's Tale, eu recomendo que você conheça primeiro, porque talvez os meus comentários aqui não vão fazer muito sentido e talvez traga alguns spoilers que, quem sabe, estraguem um pouco a sua experiência ao ter o contato com essas obras. Mas a decisão é sua. Caso você queira ficar, pode ficar. E para quem já conhece, então, o Conto da Aia, mas ainda não leu os Testamentos, o que eu tenho a dizer? Primeiro, se você tinha dúvidas se essa continuação seria boa, não tem mais essas dúvidas. Vai, lê, compra, dá um jeito, porque o livro é maravilhoso. Ele é pesado também, ele é bem impactante, seguindo o ritmo do Conto da Aia, mas ele é extremamente bem escrito, ele é muito fluido, ele expande o universo de O Conto da Aia de uma forma espetacular e fica então essa recomendação para que você leia. Se você tem algum receio, só vai e se joga nessa leitura porque vale muito a pena. Enquanto no Conto da Aia nós temos o registro da história da June como uma aia, que é basicamente um nome bonito para chamar uma escrava sexual e uma barriga de aluguel forçada, que sofre estupros de uma família poderosa e toda aquela questão de abuso muito revoltante que a gente conhece no primeiro livro. Aqui nós temos três personagens, três protagonistas principais que dão diferentes olhares e perspectivas a respeito de Gilead e a respeito de alguns acontecimentos muito interessantes que se desenrolam. Nós temos uma tia, uma jovem que é criada em Gilead e uma terceira moça, mais adolescente, que vive no Canadá e conhece Gilead só pela televisão, de ouvir falar e tudo mais. Eu não vou falar o nome delas aqui se você não quer spoilers, mas aparentemente essas histórias então nos dão diferentes perspectivas e elas vão se construindo de uma forma muito interessante que no final faz um sentido muito... Acho que nem no final, a partir ali do meio do livro, a gente começa a ter uma visão de um todo muito instigante. E acho que essa é a parte que eu vou fazer sem spoilers, porque acho que é isso que você precisa saber, caso você não queira nenhum spoiler. E agora eu vou entrar na parte totalmente livre, em que eu vou falar um pouco sobre todas as minhas impressões, principalmente caso você já tenha lido, ou se você também não se importa muito com essa história de spoiler. É uma opção sua e tá tudo bem. Então, como eu disse, a qualidade é imensa e a gente tem essas três protagonistas, que são a tia Lídia, a Agnes, que foi criada por uma família de um comandante, mas que nós descobrimos que é filha de uma aia, que foi retirada da sua mãe e realocada nessa família. E nós temos também a Nicole, né? Que no começo nós não sabemos que é a Nicole, a bebê Nicole, a famosa bebê Nicole, que se torna um símbolo de Gilead como uma menina que foi retirada à força daquele país e que gera toda uma disputa diplomática muito, muito ferrenha. E é interessante a gente ver como a presença da bebê Nicole é usada como uma forma de propaganda pela República de Gilead e depois isso acaba virando do avesso totalmente. Uma coisa muito interessante que a gente tem nessa expansão é o papel das pérolas, as missionárias
que são enviadas a outros países para trazer imigrantes para Gilead, principalmente moças, né, que podem se reproduzir, podem ser aias ou podem ser economo-esposas, né, que são da classe inferior às famílias de grande poder aquisitivo. E a função das pérolas, ela casa muito bem com o que a gente vê que algumas seitas e religiões acabam fazendo. E então é interessante ver como a Margaret Atwood pega esses elementos do nosso mundo e vai utilizando na construção da sua história. Uma coisa muito interessante que esse livro traz é a visão de educação proposta por Gilead. Educação para meninas. Então, as meninas têm escolas separadas dos meninos, onde elas não são alfabetizadas, e esse é um ponto central, que eu acho que coloca esse livro juntinho com 1984, com Fahrenheit 451, que são grandes distopias, e o Conto da Aia, para mim, já está nesse patamar. É um livro que herda muitas coisas desse universo distópico, mas que traz a questão da mulher como principal foco e que nos mostra como o papel da leitura e da educação das meninas é importante. Por quê? Gilead não quer que as meninas tenham autonomia, não quer que elas comecem a ter ideias subversivas, não quer que elas questionem. Gilead quer mulheres extremamente passivas que sirvam seus papéis determinados por eles sem questionar. Então, as meninas não são alfabetizadas. Lembrando que, com exceção das tias, as mulheres não podem ler. As mulheres que vêm da era pré-Gilead, que sabiam ler, são proibidas do hábito, da escrita também. E as meninas que estão sendo educadas nessa sociedade nem chegam a ser alfabetizadas. Então é muito significativo como a leitura e a escrita representam aqui uma questão de poder. Retirar a possibilidade de ler e escrever é retirar o poder dessas meninas sobre as suas próprias vidas, sobre a sua sororidade, sobre a sua independência. Então é um silenciamento, é uma forma de silenciamento muito violenta, e aqui a gente entende muito bem como se dá esse processo. As únicas mulheres que têm autorização para ler são as tias, que têm lá os seus arquivos secretos, que precisam da leitura e da escrita para questões burocráticas, mas que tem também essa biblioteca onde tem livros perigosíssimos, incluindo a Bíblia. Por quê? O que a gente também vê aqui? A Bíblia, apesar de essa seita que tomou o poder nesse golpe de Estado e desenhou Gilead, apesar deles utilizarem teoricamente a Bíblia, o que a gente vê é uma retaliação do texto, utilizando trechos de uma forma bastante questionável, construindo narrativas bem distorcidas, e tão distorcidas que a gente não vê em momento nenhum, por exemplo, o papel de Jesus Cristo naquelas narrativas que as tias contam para as meninas. A gente só vê alguns trechos mais secundários, assim, e principalmente do Velho Testamento, e não vê, por exemplo, elas falando em amar o próximo como a ti mesmo, não vê sendo abordada a questão do atire a primeira pedra, a gente não vê aquelas parábolas tão poderosas da mensagem de Jesus Cristo, por exemplo. E então a própria Bíblia é tida como um livro proibido. As meninas, elas só podem ter contato com ali o telefone sem fio, que na verdade não é bem um telefone sem fio, né? É algo totalmente calculado para passar um certo discurso e incutir algumas ideias na mentalidade dessas meninas. Entre essas ideias, nós também vemos que está a noção de que a mulher é culpada por qualquer coisa que aconteça com o seu corpo, por qualquer tipo de abuso, mesmo que sejam meninas muito novas. As meninas não podem, sob hipótese nenhuma, as mulheres não podem provocar os homens, seja com atos muito singelos como mostrar o próprio cabelo, ou como mostrar um pedaço do tornozelo.
Se o homem atacar, a culpa é sua porque você provocou. E a gente vê tanto isso ainda sendo reproduzido no nosso mundo. Esse é um ponto essencial da obra da Margaret Atwood. Ela não inventa muita coisa. Ela traz elementos da vida real e costura naquela narrativa e gera esse choque ao colocar isso acontecendo nos Estados Unidos. Mas a gente tem situações que acontecem pelo mundo todo, que estão acontecendo agora, enquanto eu estou falando aqui. Tem uma menina tendo o seu acesso à educação negado, tem alguma jovem sendo culpabilizada pelo seu estupro, tem alguma mulher sendo obrigada a ser uma serva sexual, uma escrava sexual. Então a gente tem isso acontecendo diariamente. Outro ponto interessante, a própria questão dos refugiados, que a gente vai ver principalmente ali através do Mayday. A série mostra muito bem isso também, quando norte-americanos são colocados numa situação de extrema vulnerabilidade política, social, e são obrigados a sair da sua terra e ou aceitam aquele regime e se submetem, ou elas têm que abandonar tudo, correr riscos para se refugiar em outro país. E ali a gente vê o papel do Canadá. E a Nicole, então, vai crescendo, tendo essa impressão sobre Gilead como um país extremamente atrasado, que tem esse fluxo migratório de pessoas que fogem para o Canadá de forma ilegal. Então é muito curioso a gente ver isso quando nos Estados Unidos há um debate muito grande sobre o que é um refugiado, quando a gente vê tratamentos bastante desumanos sendo executados, por exemplo, com o aprisionamento de crianças, separação dos pais. Então, é uma situação humanitária bastante preocupante. E aqui nos testamentos a gente vê mais disso, né? A gente já tem alguns toques ali no conto da Aya. E então é interessante ver essa expansão. Mas eu quero chegar num ponto que é dessas três protagonistas, os trechos que me deixaram, que eu fiz mais marcações aqui, tá cheio de marcações aqui, com frases muito impactantes, foram os trechos escritos pela tia Lídia. Por quê? Porque no conto da Aya a gente aprende a odiar a tia Lídia, a ver ela como uma mulher extremamente repulsiva, uma mulher que não tem um pingo de humanidade, enfim, ela se mostra impassível, ela se mostra acreditando fervorosamente em tudo o que essa seita de Gilead inventou. E essa narrativa, a gente vê ali uma mulher que parece totalmente cega e fixada naquilo ali, capaz de fazer qualquer coisa por aquilo que ela acredita. E aqui a gente vai vendo que a realidade não é bem aquilo que parece. Na série, a gente tem um outro desenho da história da tia Lídia. Não sei se eles vão pegar algumas coisas aqui do testamento para utilizar na construção da Lídia da série, mas aqui a gente tem um desenvolvimento extremamente interessante, que a tia Lídia começa a tramar contra o regime de Gilead. Ela começa a maquinar um plano para destruir esta pocilga. E é muito interessante ver essa determinação dela, que às vezes ela ainda brinca um pouco com esse poder que ela tá tendo nas mãos, de ter como destruir todo aquele regime, ou daqui a pouco agir em prol dele, em prol da continuidade daquela sociedade. Então, ela tem um diálogo com o leitor de uma forma muito honesta, muito nua. E é interessante também a gente entender o background, o histórico dessa personagem, porque aqui a tia Lídia era uma juíza, uma pessoa que tinha uma grande
um grande compromisso com questões como a democracia, tinha uma visão muito clara sobre o que era certo e errado. Nós vemos essa mulher sendo quebrada e sendo moldada para chegar nessa posição de tia Lídia que nós conhecemos. Uma mulher que tinha ali a sua vida profissional, tinha a sua carreira, que é sequestrada, colocada em um ginásio em condições subhumanas, com a roupa do corpo, que depois é colocada em isolamento total, torturada, e a gente perde a noção do tempo junto com ela, que é colocada para fazer coisas horríveis e que passa por uma situação extremamente violenta. Essa mulher, ela é violentada de diversas formas, até que é colocada essa opção na frente dela. Ou você colabora com o regime, ou você vai ser morta. E aí a gente vê que ela opta por colaborar com o regime, mas ao mesmo tempo é uma opção feita sob coação, né? É aquelas escolhas extremamente difíceis de serem feitas, e acho que a Margaret Atwood coloca muito bem aqui uma questão de que é muito fácil nós, quando não estamos vivenciando uma certa situação, imaginarmos que não, nós escolheríamos morrer como mártires e não baixar a cabeça e tudo mais. Mas quando a gente vai para o mundo real, é muito difícil você prever qual seria a sua opção numa situação de extrema violência, de extrema aniquilação do seu eu, que é o que esses regimes autoritários fazem. A tia Lídia sofre um monte de coisas e isso não justifica as suas atitudes, porém nos ajuda a empatizar realmente. Empatizar no sentido de entender o que essa mulher passou e que situação extrema se desenvolveu para que ela estivesse agindo daquela forma que nós vimos no conto da Aya. Pela própria sobrevivência, ela acaba desenvolvendo uma máscara e tendo que jogar. Ela vê assim, ou eu me torno uma jogadora nesse jogo sádico que foi criado, ou eu vou ser vítima desse sistema, ou eu vou ser aniquilado. E a gente sabe que a preservação da própria vida é uma das coisas centrais do ser humano, e é muito difícil dizer se um de nós colocaria isso em risco numa situação como a dela. E aqui também é muito impactante ler esses trechos de tortura, de pressão psicológica, de degradação em que a tia Lídia é colocada, porque nós vemos uma cena que me lembrou muito relatos de ditaduras reais que nós temos. Como eu disse antes, a Margaret Atwood, ela não inventa muita coisa. Ela costura uma série de situações que são factíveis, que são coisas que acontecem, que aconteceram. E nesses relatos da tia Lídia, por exemplo, eu me lembrei muito de alguns documentários que eu assisti sobre a ditadura no Chile, no Brasil, em alguns países islâmicos também, revoluções culturais que foram feitas. Então, realmente é muito complexo entender o que uma pessoa nessa situação acaba passando e as escolhas difíceis que elas precisam fazer. E a mensagem da Margaret Atwood é muito clara de que essas mulheres são vítimas de uma violência patriarcal e sistêmica que coloca-as numa situação de não poder escolher sobre o seu corpo, não poder decidir sobre a sua vida. E é muito triste constatar isso. É muito triste porque nós sabemos que a mulher acaba sendo uma das primeiras vítimas nesse tipo de situação. A gente tem, por exemplo, diversos conflitos em que o estupro se torna uma prática, em que a mulher é vista como um objeto a ser trocado ou conquistado. Enfim, isso é histórico.
julgamentos moralizantes que são feitos sobre a conduta feminina, como uma mulher deve se portar, se vestir. Então, essa leitura tanto do Conto da Aia quanto os Testamentos, eu digo que é essencial para toda mulher de hoje. Também eu gostaria de ver mais homens lendo o Conto da Aia e os Testamentos, porque eles têm muito a dizer sobre a masculinidade tóxica, e é muito interessante que esse debate esteja vivo, porque nós temos direitos que foram conquistados com muita luta, com muito suor, com muita briga, com muita resistência. A luta feminista se arrasta há muito tempo e hoje é engraçado ver mulheres dizendo: eu não preciso do feminismo, o feminismo não diz respeito a mim. Mas aqui a gente entende muito bem por que o feminismo continua sendo necessário. Por mais que algumas coisas já foram conquistadas, nada garante que elas vão permanecer. Muito pelo contrário, nós temos que lutar para preservar os nossos direitos, para continuar avançando no nosso direito de ter nossa liberdade preservada, nossa autonomia, nossa possibilidade de escolha, nossa liberdade de desempenhar o papel que nós queremos desempenhar e não aquilo que é imposto. Então, esse livro é muito valioso, essa distopia nos ajuda a entender essa necessidade de cuidarmos bem dos nossos direitos. A questão do poder é muito complexa, então a Margaret Atwood mostra muito bem que grandes transformações onde direitos são perdidos não acontecem da noite para o dia. Elas têm um processo de construção gradual e é por isso que a gente tem que estar atento, que nós temos que votar com consciência em representantes que realmente correspondem aos valores que nós queremos cuidar. É importante nós lermos, nós exercermos o nosso espaço de fala, nós nos educarmos. Então é muito precioso tudo isso que a Margaret nos presenteia. Então fica a dica de leitura para vocês. Só queria deixar uma curiosidade sobre a capa, que nós temos aqui um certo spoiler também na capa, que aqui nós temos uma figura que algumas pessoas falam que é uma aia. Eu inicialmente achava que era uma aia, mas hoje não sei se é uma aia ou se é uma pérola. E dentro nós temos aqui, se vocês observarem bem, tem uma figura de uma menina com um rabo de cavalo. E aqui atrás na contracapa nós temos a menina com o rabo de cavalo. E aqui essa figura de Gilead, que não sabemos bem se é a Aia, que é a mãe das meninas, né? Que nós descobrimos ao longo do livro. Ou se é uma pérola também, que nós temos uma menina que é uma pérola, passa por essa formação. Enfim, acho que era isso que eu tinha para dizer. Na verdade, tem mais coisa, mas não vou esgotar tudo aqui. Beijos e até a próxima.